Oi, oi! Boa tarde, né? Meio-dia já. Abri uma live aqui do nada, né? Mas é porque eu quero falar de um assunto que aconteceu ontem, aconteceu hoje, tá ficando cada dia mais sério e eu vou abordar um pouquinho aqui pra vocês. Até porque eu tô tão corrida que eu passei um tempo aqui sem dar as caras pra vocês, né? Nívia, Nath, Nina, Sheila, Kátia, bom dia. Ana, meu marido me deixou jogar fora todas as roupas feias e velhas dele. Muito bom. Ingrid, Ana Júlia, Hilda, Roberto Mendonça, Grazi, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Tem um ponto que está acontecendo muito com as pessoas hoje e que está ficando cada vez mais preocupante, que é essa necessidade exagerada, porque isso todo mundo tem, isso é normal, inclusive saudável. O nosso ego, ele não é só vilão não, tá, gente? O nosso ego, ele impulsiona a gente a fazer coisas melhores, a ser melhor. Só que tá ficando muito sério essa loucura das pessoas pararem, se travarem, desse desespero das pessoas precisarem de uma aprovação acima de si mesmo. E aí, como você sabe, né, eu atendo o dia inteiro, eu falo com pessoas o dia inteiro, eu tô em contato, né, fazendo todo esse trabalho de construção de marca pessoal, de posicionamento, construir uma marca pessoal de impacto, construir uma marca pessoal de sucesso, autêntica. Ela vai muito dessa questão da pessoa se conhecer, da pessoa entender o que ela quer, entender o que ela busca. Então é quase um trabalho de terapia, assim, na verdade. Eu tenho algumas sessões estratégicas com os meus clientes que mais parece uma sessão de terapia do que uma sessão de posicionamento. E tem um ponto que já há algum tempo vem me preocupando muito, e eu converso isso com as pessoas e eu quis trazer aqui para deixar salvo também para outras pessoas assistirem depois. Vamos lá. Até que ponto você precisa se preocupar, porque é ambíguo, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não te entendo, então. É uma linha muito tênue mesmo. Até que ponto, então, você fala sobre a importância de uma marca pessoal, sobre a importância da intencionalidade, sobre a importância da estratégia, mas ao mesmo tempo você também levanta essa bandeira de que não precisa dessa necessidade de pensar tanto no outro, de agradar tanto o outro. E às vezes as pessoas me questionam isso, tipo, como assim? Então, onde que é? Até essa, né, essa linha tênue aí do seu trabalho e do que você prega. Vou explicar aqui para vocês a diferença. Olha só. Vamos lá. As pessoas, elas sempre vão se conectar com a nossa verdade. As pessoas sempre vão se conectar com a nossa autenticidade. O mais autêntico, o mais verdadeiro que você puder mostrar para as pessoas que você é, isso vai fazer com que as pessoas se conectem com você. No entanto, e nós somos adultos, nós estamos falando de trabalho, então você não pode pegar uma coisa e trazer como regra. Então vamos lá, eu vou ensinar para vocês. Você tem que ter inteligência visual. Você tem que entender que a autenticidade é uma coisa única. Então, isso vai sempre te fazer único, isso vai sempre fazer as pessoas se conectarem com você. Mas aqui a gente fala sobre trabalho. Então, dentro da sua autenticidade, dentro de quem você não fala para as pessoas o que você quer falar. Você fala muito para as pessoas, para elas se conectarem com você e te contratarem, o que o seu público-alvo precisa ouvir. Então, você tem que saber muito bem quais são suas metas, quem é o seu público e o que esse público quer ouvir. Não é sobre, gente, vou repetir, não é sobre o que você quer falar, é sobre o que o seu público precisa ouvir, para o seu público se conectar com você.
E aí você vai falar isso usando a sua forma autêntica de ser, usando o seu jeito. As pessoas vão se conectar com isso. Mas não adianta, não adianta. Você tem um público que tem a dor X. Então não adianta você vir aqui e querer falar da dor Y. E querer trazer a solução de um problema que o seu público não tem, ou a forma que o seu público às vezes vai ouvir aquilo e não vai ser importante para ele. Só que do outro lado também, você tem que pensar o seguinte: as pessoas, elas se travam por conta dessa necessidade excessiva de aprovação. Se conectar com o público-alvo, trazer o público-alvo para dentro da sua casa, da sua empresa, para vender um produto, é completamente diferente dessa necessidade de amor, de aprovação, dessa coisa emocional, dessa carência emocional que as pessoas têm. No trabalho, você precisa resolver problemas. No trabalho, você precisa ser respeitado, não necessariamente amado. Então as pessoas se travam sempre com esse medo de não agradar, com esse medo de o que vão falar de mim, o que vão pensar, eu vou desagradar. Cara, você não vai conseguir. E aí, deixa eu contar um segredo para vocês, para ver se vocês conseguem se libertar disso também. As pessoas que têm mais necessidade de aprovação, as pessoas que têm essa coisa desesperada de que tem que ser amadas, de que todo mundo tem que gostar deles, no fundo, são as pessoas mais arrogantes que existem. É de uma prepotência sem tamanho você achar que todo mundo tem que gostar de você. Como que é isso, gente? Como que você pode ser tão inocente ou tão arrogante ao ponto de achar que você é a reencarnação de Cristo e que todo mundo tem que te amar? Na verdade, esse exemplo nem conta, né? Porque nem Cristo foi amado por todos. Então, é de uma arrogância sem tamanho, é de uma arrogância sem precedentes, assim, é de uma prepotência bizarra. A pessoa achar que ela é tão boa, que ela é tão perfeita, que ela é tão maravilhosa, que todo mundo tem que amá-la. Que todo mundo tem que gostar do que ela fala, que todo mundo tem que achar ela linda, perfeita, maravilhosa. Isso não existe. Isso não é questão de pensar no outro, isso é pensar em você. Não é altruísmo. E a grande parte das pessoas também, quando elas são as pessoas que têm muita dificuldade de falar não, são pessoas que sempre estão à disposição dos outros, são pessoas que passam por cima delas para poder agradar o outro. Isso também não é altruísmo não, tá? Não é mesmo. Geralmente também são pessoas egocêntricas e egoístas. Você faz pelo outro mais do que ele merece ou mais do que você devia, não necessariamente pensando no bem que você está fazendo para o outro. Na grande maioria das vezes, você faz pelo outro para o outro te amar. Você não está fazendo pensando nele, você está fazendo pensando em você. Tipo, eu preciso falar sim, eu preciso fazer tudo, eu preciso estar sempre à disposição. Por quê? Porque você quer o bem do outro? Não necessariamente, porque você precisa ser amado, porque você precisa ter essa falsa sensação de que você é querido, de que todo mundo te ama, que você é maravilhoso. Então, vamos lá. Isso é ótimo, tá? Não é que a gente tem que viver e falar, dane-se todo mundo, eu não tô nem aí se as pessoas gostam de mim, não é isso. Você só tem que ter muita sensibilidade e bom senso para isso não te travar. Para você não achar que você só pode fazer coisas que vão agradar e que vão fazer os outros te amarem e te validarem, porque isso não vai acontecer. Então, o que você tem que fazer? Vamos lá. Por isso que a construção de marca pessoal é tão importante. Por isso que o posicionamento assertivo é tão importante. Por quê? Porque quando você entende quem você é, quando você entende o que te faz único, quando você entende realmente os diferenciais que você tem e o que você tem para entregar para as pessoas, você vai entender que não é para todo mundo. Você vai entender que o seu produto, o seu serviço, a sua habilidade, as suas características não são para todo mundo.
E aí, quando você se posiciona da forma correta, quando você fala para o público correto, quando você tem o posicionamento assertivo, isso vai diminuindo cada vez mais, porque as pessoas que vão chegando até você já são pessoas que se conectaram exatamente com as suas características, que se conectaram exatamente com o diferencial e com o que você tem de fato para entregar, para resolver o problema delas. Então, para quem tem tanta dificuldade, existem algumas técnicas que você pode fazer e eu vou ensinar para vocês. Por exemplo, tem pessoas que viram pra mim e falam assim, ai, Bi, mas você não se importa mesmo, você não tá nem aí, você tem essa pegada aí, isso é real e tal, você não se importa? Não, eu não me importo, mas entendam também, não sejam radicais. Olha só, eu tenho coisas, eu tenho valores, eu tenho coisas do meu caráter que são inegociáveis, né? São valores inegociáveis. Então, se eu não estiver ferindo esses valores, se eu souber que eu não feri esses valores, tanto para mim quanto para outra pessoa, eu não posso me importar que ela não goste de mim. Ela tem o direito de não gostar de mim. Ela tem o direito de não gostar da forma que eu falo, ela tem o direito de não gostar da forma que eu penso, da forma que eu trabalho, da forma como eu exponho as minhas coisas. Ela tem esse direito. Ela é uma pessoa com valores, com uma criação, com coisas diferentes da minha. Ela não é obrigada a concordar com a Bianca. Ela não é obrigada a gostar da Bianca. Então isso não tira a minha paz. Eu realmente não me importo. Aí eu volto. Eu só me importo se de alguma forma eu parar e analisar. Bom, essa pessoa não gosta de mim porque, querendo ou não, eu fiz alguma coisa de mal com ela. Querendo ou não, eu feri algum valor dela. Querendo ou não, eu sacaneei ela. Aí eu me importo. Porque aí, de fato, eu ultrapassei os limites. Aí, de fato, eu feri valores. Eu posso ter feito coisas que, de fato, prejudicou alguém, prejudicaram pessoas. Isso sim me tira a paz. Se eu souber que, querendo ou não, eu prejudiquei alguém, isso me tira a paz. Agora, o simples fato da pessoa não gostar do meu conteúdo, ou da pessoa não gostar da Bianca, da forma que a Bianca se veste, fala, vive, expõe as ideias, não gostar do resultado da Bianca, não gostar da Bianca, gente, isso não tem problema. São muitas pessoas no mundo e é impossível. Por quê? Porque pessoas têm necessidades, prioridades, expectativas diferentes. Então, por mais que eu faça algo bom, vai ser bom para uma parcela das pessoas, para as outras não vai fazer diferença e talvez para as outras nem seja bom, seja ruim. Então, não dá para se apegar a isso. Aí eu repito, a melhor forma para você conseguir lidar com esse sentimento, para você conseguir lidar com essa rejeição, que para mim isso nem é uma rejeição, mas as pessoas às vezes sofrem com isso, é você ter muita certeza do seu trabalho. Aqui eu tô falando do trabalho. É você ter muita certeza do que você faz, do que você entrega, é você ter muita certeza de fato de onde você entra na vida da pessoa, de como você ajuda a pessoa, de como você modifica, certo? Porque se você vende o que você realmente entrega, se você expõe o que você realmente faz, não tem por que ter vergonha, não tem por que ficar preocupado que outras pessoas vão falar ou que outras pessoas não vão gostar. Então, quando você faz essa construção assertiva, quando você entende de fato qual é a persona, qual é a marca pessoal que você vai expor, quem que você quer trazer para perto de você, quando você se comunica e se posiciona para as pessoas certas, aí eu repito, da sua forma, com a sua autenticidade, com a sua verdade, é isso que conecta, mas sempre entendendo que no trabalho não é sobre o que você gosta, é sobre o que o seu cliente precisa, não é sobre o seu achismo, são sobre dados, não é sobre o que você quer falar, é sobre o que o seu cliente precisa ouvir para entender que você vai resolver o problema dele.
certo? Então, desapega e tira um pouco desse peso. E para tirar esse peso, para e entende que isso é arrogância, de verdade. Às vezes as pessoas olham assim para mim com a cara meio desconfiada quando eu falo isso, mas essa necessidade de aprovação, isso nada mais é do que uma arrogância, uma prepotência sem tamanho. Você de fato achar que o mundo tem que gostar de você, que todas as pessoas do mundo têm que te aprovar, que ninguém pode discordar, que ninguém pode te achar chato, feio e não gostar do que você faz, cara, você tá em outro planeta. Você tá vivendo uma realidade que não existe. E para e analisa, tá? Não precisa, você não precisa... Não é confessar a palavra, confessar fica pesado. Você não precisa admitir para ninguém. Você não precisa admitir para ninguém. Mas faz uma reflexão, você com você mesmo, e admite para você mesmo. Admite para você o quanto você não está sendo arrogante e prepotente e se achando com essa perspectiva de que você tem que agradar todo mundo. Repito, não é altruísmo, tá? Isso é necessidade de aprovação. Muitas vezes você não faz pelo outro pensando no outro. Você faz pelo outro porque você precisa que aquele outro te ame. Você precisa que ele alimente o seu ego. Então, isso para. Sabe? Isso te trava, isso te deixa numa posição de não crescimento, porque não é fluido. Você fica travado, é muito complicado você querer olhar para todo um ecossistema, para todo um mercado e achar que você vai conseguir abraçar todo mundo. Você nunca vai se tornar referência para ninguém. Essa é a verdade. Quando você quer abraçar todo mundo, quando você quer atender todo mundo, quando você quer falar para todo mundo, você acaba não falando para ninguém. E você nunca vai se tornar referência. Nunca. Por quê? Porque é diferente. Determinados nichos, determinadas personas, elas têm nesse momento da vida expectativas diferentes, necessidades diferentes, problemas diferentes. Então é impossível você falar para todo mundo e fazer com que todo mundo se conecte com você, tá? Então, para um pouco, pensa nisso, analisa para vocês entenderem o quanto isso faz sentido e o quanto isso te trava, o quanto você precisa realmente parar para você conseguir fluir. Isso é não crescimento, tá, gente? Não crescimento mesmo. É impossível você crescer, é impossível você evoluir enquanto você se colocar aí, ó, nesse pedestal imaginário que só você se vê, que só você se colocou, ok? Dá uma decidinha que muitas vezes isso não é real. Então era esse o recado. Entrou um monte de gente querida aqui, eu tava falando e prestando atenção nas pessoas, te acompanhando e aprendendo muito com você. Obrigada, Cleide, obrigada a você. Beijo, beijo, beijo. Que agora eu tenho uma reunião, contar aqui pra vocês. Dia 14, 15, ainda não sei, eu vou confirmar, mas agora de agosto eu vou dar uma palestra na Casa Cor Minas, em Belo Horizonte. Tem uma reunião agora para falar disso. Vou divulgar aqui para vocês, tá? Beijo, ótima semana para todos.